Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui iniciando mais uma manhã do nosso Evangelho diário, este momento que nós nos reunimos aqui como uma grande família. Então, neste instante, eu desejo a cada coração que aqui se faz presente um bom dia. Meus amados irmãos que estão aqui agora conosco, nos acompanhando, um bom dia, um dia de muita paz, um dia iluminado, um dia, meus irmãos, abençoado por Deus, nosso Pai, que possamos iniciar hoje o nosso dia com um sorriso no rosto, alegres por termos a chance de estarmos mais um dia aqui na terra para aprender. Meus amados irmãos em Jesus, também desejo aqui o boa tarde, boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia, nossa grande família do Evangelho, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, meus amados irmãos, para nós começarmos aqui a nossa manhã de sexta-feira, estamos também começando aí um novo mês em nosso ano. Vamos rogar a presença de Jesus em nosso dia, em nossa vida. Humildemente, vamos abrir as portas da nossa alma para o Cristo. Vamos pedir para Jesus clareza no olhar da nossa alma, para que possamos enxergar aquilo que está lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, e precisa ser melhorado, precisa ser modificado. Porque muitas vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de enxergar o que a gente precisa melhorar. É muito fácil olhar para o próximo e dizer: ele precisa melhorar isso, ele precisa fazer aquilo, ele precisa mudar isso na vida dele, ele precisa seguir tal caminho. É muito fácil olharmos para um filho e dizer: você está fazendo errado, você tem que mudar isso, você tem que fazer aquilo. É muito fácil olhar para um pai, para uma mãe e dizer: mas vocês estão errados? Vocês não deviam fazer isso? Olha a forma equivocada como estão agindo. É muito fácil olhar para um irmão de sangue e criticá-lo. Olha o que você não faz pela família. Olha o que você está deixando de fazer. Olha como você está agindo. É muito fácil olhar para um amigo querido e dizer: mas você não fez isso por nós. Mas você não me ajudou quando eu precisava. Mas você mudou muito. É muito fácil olhar para alguém no trabalho e apontar também o dedo e dizer: olha o que você não fez. Olha o que você deixou de fazer e eu tive que ir lá fazer melhor. Quantas vezes fazemos isso? Com filhos, com os pais, com os irmãos, com os amigos, com os colegas, com qualquer pessoa que passe na nossa vida. Quantas vezes apontamos o dedo, julgando e afirmando algo negativo, algo que a pessoa não fez, algo que a pessoa está fazendo errado. Poucas são as vezes que temos um olhar caridoso e falamos: eu posso te ajudar a fazer melhor. Eu posso te mostrar um caminho diferente. Eu posso te dar a mão e te ajudar a caminhar. É muito fácil, meus irmãos, cobrar do outro com tom de crítica, apontando o erro dele. É muito fácil a gente olhar para alguém, criticar e dizer o que ele está fazendo errado. Raros são aqueles que olham para o próximo e ofertam um novo caminho, uma forma diferente de fazer aquilo, e ensinam, têm a paciência de esclarecer e de ensinar. A gente cobra o outro sem ter ensinado ele, às vezes, uma forma melhor de fazer.
Por isso, hoje, não apontemos o dedo que julga, mas vamos estender a mão que auxilia. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje eu convido a todos para a gente iniciar aqui o nosso Evangelho diário, com a bênção e com o amor de Jesus que nos envolve neste momento. Hoje eu vou convidar para a gente ir lá para o capítulo 4 do livro Luz Acima. Nós estamos seguindo capítulo a capítulo deste livro e cada capítulo dele é uma história para a gente. E hoje, Humberto de Campos destaca para a gente uma história que se chama Nos Limites do Céu. E eu achei uma história surpreendente essa. É uma história em que Humberto de Campos nos conta que certo dia chegou lá nas portas do céu. É claro que ele está usando uma linguagem figurativa para a gente entender, mas chegou lá nas portas do céu, no limite entre o céu e a terra, naquele momento em que o espírito deixou a terra e está preparado para poder entrar no mundo espiritual. E aí lá no, digamos assim, nas portas do céu, chegou um espírito em vestes brancas, iluminado com aquela luz que transcendia, que alcançava as maiores alturas, aquele espírito respeitável, que quando se olha para ele, logo percebe a pureza daquele coração. Esse espírito chegou nas portas do céu, mas quando ele chegou, digamos assim, tinha meio que um porteiro ali nas portas do céu. E esse espírito que fazia esse papel para verificar quem estava adentrando ali, logo percebeu que naquele instante chegava um espírito das maiores alturas. E ele estava se candidatando para entrar no céu. Mas quando ele chegou, esse porteiro do céu, digamos assim, ele olha para esse espírito e diz que ele precisa questionar algo antes, precisa fazer umas perguntas, porque tem algo ali que não está certo. Então ele gostaria de fazer algumas perguntas para conferir se realmente aquele espírito tão puro poderia adentrar ali, que se mostrava tão pura, as vestes tão puras, poderia realmente adentrar os portões do céu. O espírito, claro, aceitou responder os questionamentos, passar por essa verificação, digamos assim, para ter a certeza se poderia adentrar no céu. E bom, o porteiro, aqui eu estou usando o termo porteiro, mas é um irmão, um trabalhador ali do céu, digamos assim. Ele irá olhar para esse espírito e a primeira pergunta é: meu irmão, você conseguiu entesourar o amor sublime? E o que estava sendo questionado logo diz: graças a Deus, consegui. Bom, o anjo do Senhor, que estava ali nos portões do céu, continua questionando: edificastes a humildade? Sim, claro. Então você guardou a esperança fiel? Segui todos os dias, guardei a esperança do céu todos os dias. Bom, seguistes o caminho do bem? Invariavelmente. Cultivastes a pureza, meu irmão? Sim, com muito zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste a fé, então? Confiei no divino poder acima de tudo. E o anjo do Senhor, observando que para todas as perguntas, esse espírito, ele tinha uma resposta boa, ele tinha uma resposta certa. Ele estava indo bem, digamos assim, nessa verificação. Ele estava ali cumprindo todos os requisitos para adentrar os portões do ambiente celestial. Mas ele ainda notava que tinha algo errado. Mas ele não estava conseguindo identificar.
E após passar por longas perguntas, viveu a humildade, viveu o amor, trabalhou no bem, aprendeu a perdoar. Por todas essas perguntas incontáveis, ele se deparou que esse espírito respondia positivamente para tudo. Mas calma, tinha algo ali que não estava batendo. Bom, então ele olhou para esse espírito e fez a última pergunta. Ele fez a última pergunta para verificar se ele poderia adentrar então os portões do céu. Olhando bem para esse espírito de vestes alvas, ele questiona: Meu amigo, você trabalhou já no inferno? Essa é a última pergunta que o anjo ali, digamos assim, um porteiro dos portões celestiais fez. Você já trabalhou no inferno, meu amigo? E o espírito ali, que até então estava respondendo positivamente para tudo, irá parar perplexo e dizer: como assim? Como assim trabalhar no inferno? Como assim estar entre o mal? Não, eu trabalhei para cultivar o bem no ambiente do bem. Eu não me envolvi nas trevas, não me envolvi no inferno, jamais. Ah, então diante dessa resposta, um mensageiro disse: Sim, meu amigo, o bem, ele é para salvar o mal. E o amor, ele foi criado para que amemos. A sabedoria se destina em primeiro lugar ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso mesmo, o céu nunca perde de vista o inferno. Torna a terra, meu irmão, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo. Voltando depois, então, cogitaremos se você poderá fazer essa travessia, passar pelos portões dos céus. E lembre-se, meu irmão, que o sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Depois de encerrar essas palavras, é como se, meus irmãos, esse anjo guardião ali das portas do céu dissesse: meu irmão, aí está algo que você precisa fazer antes de adentrar aqui nas portas do céu. Descer até as trevas e cultivar ali o bem. Descer até onde há o mal e servir em nome do bem. Descer entre os sofredores e ser exemplo do bem ali. Desça até os lugares mais difíceis da terra e sirva em nome do Senhor. Aí sim, depois você retorna. E aí, quando você retornar, a gente verifica se você poderá fazer a travessia para o ambiente celestial. O Espírito, ouvindo tudo isso, aquele Espírito que vestia aquelas vestes puras, sentou-se, perplexo, com tudo que ele havia ouvido. Colocou-se em meditação e pensou que precisaria se preparar para descer até os lugares mais sombrios da terra. Meus amados irmãos, assim termina essa história de Humberto de Campos. História essa que nos convida diretamente a pensar que todos nós na vida precisamos de contrastes para crescer e evoluir. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, até para nos lembrar lá do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo titulado como Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu digo isso, meus irmãos, porque é um capítulo destinado a nos falar sobre a necessidade da reencarnação para a gente se melhorar, para a gente crescer, para a gente evoluir. E, meus irmãos, quando nós reencarnamos,
o nosso espírito necessita de contrastes a cada reencarnação. Contrastes que eu estou dizendo é ambientes diferentes, situações diferentes, posições diferentes na Terra, para que a gente aprenda a crescer em meio à adversidade. Então a gente precisa de contrastes para a gente crescer. Olhando aqui essa história de hoje, esse espírito, ele viveu de forma pura, sublime, cresceu, evoluiu, mas ele estava ali, a gente pode entender por isso, nas mesmas condições, nos mesmos ambientes e contextos. Dessa forma, é fácil crescer. Então, o anjo que estava lá nas portas do céu solicita que ele reencarne em uma condição extremamente diferente. Que ele venha na terra e renasça em meio às dificuldades, em meio às sombras. Ele até coloca o inferno que o homem criou na terra. Vai lá e reencarna naquele ambiente. Contraste, ou seja, está acostumado naquele ambiente de paz e luz, agora vai e reencarna num ambiente de sombras e de dificuldades, em meio a um contraste, para crescer e evoluir, para desenvolver algo dentro de si que ainda não foi desenvolvido e só será desenvolvido através desse contraste na vida. Eu vou trazer um exemplo aqui para nós, um exemplo que nós encontramos, aliás, num livro que se chama A Evangelização do Espírito. Nesse livro, nós temos ali, através da pedagogia de Eurípides Barçanufo, o Espírito, nós temos ali o seguinte ensinamento para nós, que é um exemplo. É nos dito assim que o espírito ele precisa de contrastes a cada reencarnação para ele crescer. E aí nos é dito o seguinte: um espírito que está acostumado a reencarnar só na Europa e só reencarna na Europa, na Europa e na Europa. Esse espírito ele precisa de um contraste. Ele precisa, às vezes, mudar o ambiente da reencarnação dele para ele ter um contraste, um choque de realidade, para ver se ele desenvolve novas coisas, porque ele só reencarna naquele ambiente da Europa. Esse é o exemplo nos dado no livro. Então ele precisa mudar o ambiente. E aí ele vai e reencarna no Brasil. É isso que é nos dito. E aí quando ele reencarna no Brasil, para ele é um contraste muito grande. Contraste cultural, contraste de ambiente, contraste de contexto que ele vai estar inserido. Então, quando ele se depara com esse contraste, para ele é um desafio muito grande. Ele que estava acostumado a reencarnar lá na Europa, em situações um pouco melhores, ele vai e reencarna às vezes no Brasil em um contraste, uma realidade muito diferente do que o espírito estava acostumado. E aí ele leva esse choque de realidade. É até nos colocado lá que é muito difícil às vezes essa mudança de ambiente. A primeiro momento é muito difícil para o espírito. E aí, mas ele solicita isso porque ele precisa desse contraste, ele precisa mudar o ambiente que ele está reencarnando para ver se ele cresce, se ele evolui, se ele desenvolve novas virtudes dentro de si. Então todos nós precisamos renascer incontáveis vezes na matéria, em posições diferentes, em famílias diferentes, em países diferentes, em culturas distintas, para a gente ir aprendendo. Então a gente reencarna em condições financeiras distintas de uma existência para outra, profissões diferentes muitas vezes, culturas diferentes, famílias. Nem sempre o núcleo familiar ele muda, mas às vezes a posição nesse núcleo familiar muda, para a gente ir ali conseguindo desenvolver algo em nós através desses contrastes. Imagina se a gente reencarna sempre na mesma posição social, sempre no mesmo país, sempre com os mesmos espíritos, sempre com a mesma cultura. O que a gente vai aprender de novo? A gente está acostumado já com aquilo. Então, a reencarnação, um dos pontos dela é nos enviar para ambientes de contraste. Para o nosso espírito, através dessas mudanças, ele aprender algo novo.
E talvez essa encarnação nossa possa ser uma encarnação de contraste. E eu trago essa mensagem pra gente como uma mensagem pra gente trabalhar a aceitação e pra gente trabalhar, sobretudo, meus irmãos, a paciência e o olhar de que algo a gente tem que aprender. O país que a gente nasceu, a cidade, o contexto familiar, a cultura que estamos inseridos, tem algo muito grande para nos ensinar, muito grande. E que a gente possa ampliar o nosso olhar para acolher esses grandes aprendizados que a nossa reencarnação, o contexto, o ambiente da nossa reencarnação tem para nos ensinar. Porque muitos irmãos tendem até a entrar no estado de melancolia, sentem aquela tristeza ao longo da vida, não se identificam em nada com o país que reencarnaram, não se identificam em nada com a cultura, não aceitam as condições físicas que vieram muitas vezes, condições financeiras, não aceitam. Meus irmãos, é comum a gente ver até não aceitarem a própria aparência. Porque provavelmente é uma encarnação de contrastes. E algo a gente solicitou para trabalhar no nosso coração isso. Talvez trabalhar a humildade, trabalhar um pouco mais a compaixão, trabalhar um pouco mais a paciência. Então, o meio em que Deus nos fez a gente renascer aqui na matéria é o melhor meio propício para desenvolver algo que o nosso espírito precisa. Isso é um fato que a reencarnação traz para a gente. O meio em que estamos, o contexto em que estamos inseridos, algo tem para nos ensinar. E muitas vezes, como eu disse, pode ser uma reencarnação aí de muito contraste. Então, ao invés da gente ficar nessa negação da nossa reencarnação, vamos trabalhar a aceitação, a paciência. Vamos trabalhar em nós aquela oração que eleva o pensamento a Deus e pede, Pai, que eu possa compreender e aceitar aquilo que é difícil para mim compreender. E que eu possa servir da melhor forma, nas condições que estou, o que o Senhor desejou para mim nesse momento. Que possamos entender a vontade de Deus para o momento da nossa reencarnação. O local que estamos, a família, o contexto, tudo. Tudo numa reencarnação é minuciosamente, às vezes, detalhado. Claro que a gente chega aqui, a gente tem um livre-arbítrio, a gente vai fazendo escolhas. A gente não tem só uma opção. Mas muitas vezes as escolhas que nós fazemos antes de reencarnar é para nos ensinar algo. Então levemos essa mensagem em nosso coração hoje. Lembremos que a vida ela é feita de contrastes e através dos contrastes nós aprendemos, crescemos. Bom, meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso evangelho dessa sexta-feira, convidando a todos para encerrarmos com Jesus em nosso coração. Nos encontramos aqui amanhã com a bênção de Deus nosso Pai. Nos lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, que está aqui nesse momento concedendo para todos nós este instante de reflexão, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com o livro Luz Acima. E que assim seja.